Oi, doutora. E aí, doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Até que enfim, Ai, né? Essa live saiu. até que enfim, pra mim ainda tá tudo preto aqui, eu não tô conseguindo te ver, não. Você não tá conseguindo me ver, não? Mas você tá me Ainda não. ouvindo? Estou te ouvindo. Vamos dar um tempinho pra ver se conexão entra e sai de novo. Porque eu tô Uhum. tipo do lado do meu roteador. Oi? Porque eu tô tipo do Entendi. lado do meu roteador. Então, Ah, talvez é a minha internet também, né? Não, mas pra mim tudo ok. Eu tô te escutando, então tá tranquilo. quer saber se as pessoas estão nos vendo, né? É. E aí, gente, vocês estão nos vendo? Você quer sair e entrar de novo? Eu vou tentar sair e entrar de novo. Vamos tentar de novo. Agora deu. Agora deu, que bom. Tudo bem? Tudo jóia? Boa noite a Boa todos. noite. Vamos esperar um Então, pouquinho ou vamos quer iniciar, começar, doutor? né? Oi? Então vamos. Vamos. Se você quiser se apresentar, contar um pouquinho de você. Aham. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Laís, sou advogada, especialista em direito previdenciário e direito previdenciário empresarial. Eu atuo com foco na concessão de benefícios previdenciários e também na desoneração das folhas de pagamento das empresas. Já venho trabalhando, militando há algum tempo nessa área e é um prazer, sou apaixonada pela área do direito previdenciário e estou à disposição para sempre discutir sobre esse assunto. E hoje a doutora Elis me convidou para participar dessa live e falar de um tema tão novo para mim, né? Eu acho que para todos, né, doutora? Mas Eu acho muito que é bem novo, interessante. assim. Para grandes companhias não é tanto, não. Mas para as pequenas companhias, né, essas pequenas empresas, já é um tema novo. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Elis Xavier. Eu sou advogada. Na verdade, eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho e em Direito Digital. Eu atuo nas duas áreas, eu tenho clientes das duas áreas, mas hoje o meu foco, o meu nicho é Direito Digital com foco em proteção de dados, né? E o que que acontece? Por que que eu escolhi esse tema? Porque quando a gente fala em dados, né, utilização de dados, a maioria das pessoas pensam em dados apenas aquele tutelado pela lei geral, que é dados pessoais. Ele é um pedaço, né, de todas as informações que uma empresa acumula. Então, assim, quando você vai estudar sobre negócios, geralmente as pessoas não têm muita noção das informações que elas têm, do banco de dados que elas têm, como isso pode ser benéfico no mercado. E quando assim a gente olha para a atual situação que a gente está passando, né, para a pandemia, que as pessoas estão paradas, elas não sabem como trabalhar, como atingir o seu público e como que vai ser esse novo mundo. Elas, às vezes as pessoas não sabem que elas têm na mão, né? As empresas não sabem que elas têm na mão uma forma de estudar o mercado, de saber como atingir esses clientes, de saber como vender, que produto vender, o que, que eles estão precisando, qual que é a nova tendência, né, de mercado. Então, às vezes, eu notei que muitas empresas não têm, porque geralmente eu também mentoro algumas empresas, sabe? Com essa questão de tecnologia, tal, faço compliance e geralmente elas não sabem. Geralmente quando elas me contratam para ser tipo assim, fazer proteção de dados, elas pensam só na questão assim, não, a gente tem que adequar a lei, mas elas não sabem por que que elas têm um banco de dados muitas vezes. A Por que que elas precisam importância ter uma e a informação? diferença, desculpa, a importância e a diferença que essa coleta de dados é para a vitalidade dessa empresa, né, doutora?
é isso que acontece. Muitas pessoas não sabem, muitas empresas não sabem, né? Que elas podem estudar o mercado, que cada vez mais, assim, quando nós que somos advogados, a gente sempre fala, a gente estuda nessas questões de nicho, de persona, mas ter um banco de dados, estudar esse banco de dados, também te faz estudar, né? Saber seu nicho, qual que é a sua persona, como você vai atingir ela. Porque quanto mais essa questão de especificidade não está só no direito, né? Está nos outros ramos todos. Todo mundo tem que ser especialista, todo mundo tem que saber com quem está tratando. Até porque existe hoje no mercado, quem é empresário já ouviu falar de experiência do cliente. Então você tem que saber quem é o seu cliente para você saber o que ele quer, né? Qual é a experiência que ele quer ter. Então é muito importante você ter essas informações, né? Esse banco de dados e saber utilizar ele para tomar decisões, né? É tanto porque esse banco de dados gera uma expectativa tanto na empresa quanto no cliente também, né? As expectativas Uhum. da relação entre a empresa e o cliente, né? Basicamente. Isso, você E eu saber usar ele. Então, você e saber hoje usar ele é importante. e mais do que nunca, eu acho, pelo momento que nós estamos passando por esse. Eu acho que todo mundo começou a abrir os. Ai, meu Deus, só a caneta. Todo mundo começou a abrir os olhos nesse momento, né? Pela, pelo, para o digital, né? Ver a importância do digital nas empresas, como essa coleta de dados, talvez inicialmente de forma ingênua, eles até já coletavam, mas não sabem da importância que é de introduzir esses dados para a empresa mesmo, para saber gerir esses dados, como é que ela deve fazer e como é que elas devem agir, né? Nessa era digital que nós Isso. estamos vivendo. Na verdade, o que acontece hoje é que digitalizar, tem até um post que eu usei no início, eu falo assim, digitalizar deixou de ser um luxo que as pessoas tinham e virou uma necessidade. Exato, Porque é se a verdade. empresa quer continuar vendendo, ela tem que digitalizar. Se ela é uma empresa que vende alimentos, ela tem que se digitalizar entrando nessas plataformas de entrega. É igual, aqui em Uhum. Belo Horizonte eu já vi até a lanchonete tendo a sua própria plataforma de venda, entendeu? Para ter essa exclusividade e conseguir juntar mais informações sobre o mercado. Então, assim, é importantíssimo, né? Eu E, vou. tipo assim, então, É, assim, pode, pode pode falar. falar, desculpa, doutora. Então, assim, antes era um luxo, né? A pessoa que tinha, ela tinha, era um diferencial, ou às vezes nem era tão necessário. Hoje não, hoje Uhum. você tem que estar no mercado. Uma loja, por exemplo, que vende roupa, ela precisa estar digitalizada para ela saber. Mas nem só a forma digital, assim. A gente já tem. Quando eu comecei a estudar essa questão para tomada de decisão, foi até físico. É que ela coletava as informações de maneira física. Igual um exemplo que eu até coloquei nas minhas anotações para citar, que é a Walmart. A Walmart descobriu nos Estados Unidos que ela tinha que colocar a cerveja do lado, que as promoções de cerveja, do lado das fraldas. Quando eles foram pegar esses bancos de dados, que eles tinham das informações, que dia que saía mais, que horas que saía mais cervejas para poder vender, eles verificaram, de acordo com as informações deles, que, que era proporcional à venda de fraldas e de cerveja. Aí o que eles descobriram? Uma coisa interessantíssima, que os pais, né, geralmente o marido vai comprar fralda, aí Uhum. ele já está lá no supermercado, ele já passa, vê a cerveja e já pega uma cerveja. Então, eles descobriram que se ficasse um do lado do outro, já dava para vender. E as vendas cresceram muito, assim. Então, essas informações, na lógica, eu nunca imaginaria isso, eu tenho certeza que o pessoal do marketing, a grande gestão, né, a alta gestão da Walmart nunca ia imaginar que Aham. esses dois produtos tinham que ficar juntos, né? Então, essas informações que às vezes tem e as pessoas não sabem, né? Porque eles começaram a verificar que era uma venda, que eram as vendas físicas, porque a pessoa chegava lá para poder comprar e comprava fralda e levava cerveja, porque os maridos já passavam no supermercado depois do trabalho. Então, eles começaram a todos os dias colocar, geralmente, um horário que acaba o expediente, umas 6 horas,
colocar os dois produtos juntos. E eles tiveram diferença. Então, assim, isso é um banco de dados. Você poder fazer até estratégia de como organizar sua loja, de quem é o seu mercado, sabe? E aumentar suas vendas. É importantíssimo isso, né? É a conexão, né? É a conexão quando você verifica os dados com base no seu produto e conseguir traçar estratégias de marketing, voltado para o marketing, principalmente, e para você Isso. conseguir vender mais aquele produto. Basicamente é isso, né, doutora? Uhum. Aí, quando você fala em dados, geralmente as pessoas sempre pensam essa questão de dados pessoais, né? Coletar dados das pessoas, nome, CPF, mas não é só isso, né? O que é um dado? Um dado, ele é um conjunto de informações soltas, né? Que depois se organiza para chegar no objetivo. Então, um banco de dados, ele tem que ser documentos que vão sendo alinhados, arrumados para chegar a um final, uma decisão. Né? Uhum. Tem que ter uma informação importante, porque senão você vai ficar girando em volta do rabo, como diz aqui, né? Porque você não vai saber nenhuma informação. Então, isso é um banco de dados. Igual, acho que o Luiz perguntou se ter um banco de dados das pessoas não faz nenhum princípio. O que acontece? Depende, né? Depende de como você vai conseguir esse banco de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, apesar dela não estar em vigor, ter essa questão toda de ter prorrogado, ela já está valendo. Ela já é usada para algumas decisões, para poder fundamentar. Só a parte dela da autoridade nacional, que ainda não existe, e algumas penalidades que não são aplicadas. Mas o que que acontece? Depende. Se falar fere algum princípio, eu vou te falar depende, porque a Lei Geral de Proteção, a proteção de dados pessoais, ela se baseia em alguns princípios da lei e ela tem algumas questões que você pode colher essas informações. Você colher o que a pessoa está comprando não é um dado pessoal, você não vai identificar ela. Porque o que que é um dado pessoal? Um dado pessoal é uma informação que você identifique alguém ou possa ser identificável. Então, se você tiver um banco de dados, soltar o nome de uma pessoa, você vai identificar ela. Se você soltar o RG, você vai identificar ela. Entendeu? Mas assim, se você colher as informações, o que que é dado? Qualquer informação está solta. Se você olhar uma coisa que eu noto muito aqui em Belo Horizonte, supermercados. Os grandes supermercados de BH sabem usar o banco de dados deles. Eles não sabem quem sou eu. Mas eles sabem que a região em que eu moro, alguns produtos saem mais. Tanto que eu já fui na mesma rede de supermercado, em outro bairro, e não achei um produto. Porque eles falam, por que que não sai? Então, tipo assim, é saber a estratégia, né? Aquela informação, eles pegaram as informações de quando sai, quando lê o rótulo, é isso que é. Agora, você coletar o banco, acessar o banco de dados das pessoas, depende. Depende de como você vai conseguir essas informações, depende da base legal que você está fundamentando, depende de onde ela vem, é um monte de questão, Eu acho né? que depende também até do consentimento do cliente, né, doutor? Começa a partir da É, lei. Quando entrar em uma vigor, das, vai depender do consentimento do cliente. Que a partir do uma das momento bases que legais, aquele dado começa a ser solto e a pessoa não tem ciência que aquele dado vai ser usado especificamente algum marketing algum marketing digital, alguma coisa assim, especificamente, a responsabilidade torna-se responsabilidade da empresa, né? você tem que saber de onde que vem, né? Ela tem que consentir. Se ela não consentiu, se ela, em momento nenhum ela te forneceu o dado, na verdade, assim, o consentimento é a base legal mais famosa, né, da proteção de dados. Mas existem outras bases legais, como legítimo interesse, pesquisa. Se você for um órgão de pesquisa, uma universidade, você pode colher esse dado pessoal. Mas o que que acontece é que o consentimento é o mais famoso, né, que a gente mais conhece. Então, se você colheu porque a pessoa te consentiu, você pode usar, né? Mas você tem que deixar explícito. Estou consentindo, se eu estou colhendo esse dado porque é importante, para eu saber tal coisa, entendeu?
É porque É nós saber. temos também que ficarmos atentos, porque trata-se de um direito fundamental também. Direito à intimidade e à privacidade, né? É. Então, na verdade, hoje é um pouco. Essa questão de privacidade e tal, ela é um pouco mitigada, né? Porque hoje a gente lança nossos dados no Google, nessas Uhum, plataformas. Então, você tem que saber onde você está entrando, essas coisas. Mas existe essa proteção. Você não pode, as empresas não podem ficar circulando as nossas informações a todo lugar. Você tem que saber para onde que ela está indo, entendeu? uhum. É igual uma outra plataforma que eu já dei até o exemplo no meu perfil, que colhe os bancos de dados, lá ela colhe os dados, ela estuda quem é o mercado dela. É a Rede Globo, igual fez aquela que viralizou aquela publicação do BBB, porque o BBB, quando você fazia o cadastro todo e você fornecia seus e-mails, e lá nos termos ela falava que ela troca informações com o Grupo Globo e com o marketing dela. Ou seja, ela estuda por região o que, que a pessoa está acessando, né? Porque você vai lá, volta no Big Brother, você aproveita, entra no site, dá uma estudada, né? Lê uma Uhum. reportagem, clica em alguma coisa, que são os cookies, vai ficando registrado e ela consegue saber quem em tal região você assiste mais Big Brother, em tal região as pessoas gostaram de tal personagem. Então, isso é importante, até para poder saber essas estratégias. Isso quer dizer que ela vai vender? Não, ela vai estudar. Estava lá nos termos, né? Que ela vai estudar para poder te oferecer um bom produto. É isso. Existem os dados públicos que a gente dá na internet, que são dados públicos. Então, a empresa também pode usar esses dados para poder estudar, né? Aham. Eu estou me lembrando agora de um recente. Eu fui num salão de beleza e ele coleta os dados de todos os clientes lá é até em Belo Horizonte esse salão. E quando eu cheguei nesse salão, chegou uma moça junto comigo e ela não queria fornecer esses dados para o salão de beleza de forma alguma para marcar o horário. Ela falou, aí a pessoa, a dona do salão, falava assim: não, você tem que me fornecer os dados, que eu preciso preencher aqui no aplicativo porque senão eu não consigo reservar o seu horário. Então, ela condicionava o serviço dela ao fornecimento desses dados dessa pessoa. Ela realmente ela não quis, a pessoa foi embora, não quis fornecer os dados, ela falou assim, não, mas eu não sei Normalmente para é um que você vai advogado de proteção utilizar. de dados. E você tem que É, falar com a pessoa. Eu estou colhendo seus dados para colocar no aplicativo porque eu vou usar para tal tipo. Tipo assim, eu vou estudar para saber qual é o tipo de cabelo que eu mais atendo, qual é o horário que eu mais atendo, quanto que as pessoas querem pagar, para eu ter seu contato, para te dar promoções. Então você tem que deixar claro. Igual eu já aham, vi um exemplo de uma professora que eu fiz curso uma vez que ela falou, ela entrou numa loja e não, ela falou o seguinte, ela estava numa fila para pagar uma blusa que ela comprou. Aí a moça que estava na frente dela falou assim, não, hoje é meu aniversário. E apresentou e ganhou um desconto. Aí ela falou, opa, é meu aniversário também amanhã. É agora. Aí o que que ela falou? Não, mas é meu aniversário também, para ganhar promoção e tal. Aí, quando eles olharam no cadastro, ela falou assim: não, deixa eu olhar seu cadastro para ver se é seu aniversário. Aí ela falou: não, eu mostro minha identidade. Ela falou: você tem cadastro na loja? Ela: tenho. Quando ela foi olhar, o que aconteceu? Ela não deu o dado dela, não deu a data de aniversário. Então, no aham, banco de dados dela, tava tipo assim: que ela nasceu, ela já tinha, devia ter uns 90 anos. Aí a moça virou e falou assim: não, mas o meu banco de dados não tem seu aniversário. Seu aniversário está com outra data, então eu não posso te dar a promoção. Mas por quê? Porque a princípio eles não falaram com ela, entendeu? Falaram assim: olha, a gente vai colher tal informação porque a gente quer te dar uma promoção, entendeu? é por isso que é Porque quando a importante gente. de tratar essas estratégias, né? A própria empresa saber da importância desse banco de dados e usar essas Uhum. estratégias para ainda conquistar, ganhar mais clientes. Isso. Por isso que é importante, até saber para que você está colhendo, né? Você fala, não, eu vou colher porque eu preciso, eu quero te dar marketing, é te dar uma promoção, e às vezes a empresa não fala.
Aí ela não deu, porque ela é advogada especialista nisso. Aí ela falou: pra que você quer essa informação? Deve ser que você ter feito no dia, né? E ela perdeu a promoção. É o que Acontece. aconteceu, é o que aconteceu lá também no salão. Foi exatamente Mas isso, não soube é explicar para um que problema que servia. existe. É um problema que existe, entendeu? Tipo assim, como engajar o seu balcão, né? Como que o seu balcão vai saber explicar por que que ele está pegando aquelas informações? Isso também será um problema no futuro, né? Quando a lei geral começar a valer, você ter que explicar, porque às vezes o funcionário que está ali, ele não sabe para quê. Ele só está É, cumprindo uma ordem. Se você não instruir ele, ele não vai, não, não vai saber explicar, as pessoas não vão fornecer o dado, ou vão fornecer, e você vai ficar com um banco de dados enorme, inútil. O que que a gente fala quando a gente vai fazer banco de dados? Você tem que colher informações que sejam úteis, né? Tem que colher as informações que sejam úteis. Você fica colhendo um monte de informação inútil, aí você colhe, faz um banco enorme de um monte de informação que você não vai precisar. Aí você não tem controle dessas informações. Aí quando a autoridade nacional estiver valendo e ela chegar, bater na porta da sua empresa e ela for fiscalizar e te perguntar para que você quer esse dado? Para que você quer essa informação? Se você nunca vai usar, se você não sabe explicar pela lei quais que são os requisitos, qual que é o requisito da lei, você vai ser multado. Então não adianta. Quanto menos dados você tiver, melhor. Mas os dados que você tenha tem que ser. O André, que está aqui, o André é um TI, gente, fera. Eu fiz uma live com o André, que todo mundo amou. Maravilhoso. Estou falando minimização de dados, dos dados. É isso, você tem que ter o mínimo de dados que você pode, que você precisa. Então, assim, mas tem que ser eficiente, sabe? Não adianta você colher um monte de informação do mercado e ser um monte de informação que não vai valer para nada, né? Porque senão, é igual o exemplo que eu dei da Walmart. Se a Walmart não sabia, se ele não sabia cuidar dos dados dele, se a pessoal, né, da corporação, do marketing, das estratégias dele de venda, não soubesse que olhar essa informação, que é importante saber olhar também, né? Para poder verificar essas informações, você nunca ia conseguir, eu nunca ia conseguir descobrir, seria inútil, né? Então é por isso é importante você saber, até cuidar, você ter uma equipe de funcionários, de empregados que saiba cuidar desse banco de dados e saiba tratar ele, né? Para te dar retorno, porque o que acontece? Ter um banco de dados, ter as informações sobre o mercado, é muito interessante para você poder direcionar estratégias de marketing e isso se tornar rentável, né? Porque você vai investir na experiência do seu cliente, no atendimento dele, saber o que ele quer, saber o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de comprar, o que ele está precisando, quais que são as tendências do mercado, para isso voltar, retornar como dinheiro para você, né? Como um bom investimento, para as pessoas poderem falar, para as pessoas poderem lembrar, para elas poderem gastar mais no seu empreendimento. Senão não vai valer nada, não vai valer de nada, né? Saber exatamente qual é o grupo que ele quer atingir, né? O Isso. grupo que ele quer atingir. Ô, doutora, nós estamos falando muito aqui sobre os bônus, né, do banco de dados. E quais são os ônus do ter o banco de dados nas empresas? Então, eu falei, você tem que ter você tem que ter empregados, né? Que saibam ler esses dados, esse é. O segundo, você tem que ter uma equipe de TI, né? Você tem que ter TI de confiança, que saiba colocar eles numa plataforma e saiba organizar. Esse é um ônus. Outro ônus que você tem que saber, você tem que ter um compliance, um advogado que vai te ajudar a fazer, é isso mesmo, domesticar. Você tem que saber cuidar. Esse é um dos ônus, e isso requer investimento, né? Uhum. Porque a responsabilidade das empresas nesse momento vai ser primordial, né? De como Vai ser utilizar primordial. esses dados. Isso é um ônus, né? Você vai ter que ter uma equipe que saiba gerir essas informações, que saiba ler, né? Porque
saiba pegar esse monte de informações que ele vai colher de vendas de das pessoas que forem no seu empreendimento e saber ler aquilo e te dar o resultado, né? Porque geralmente já o alto escalão já recebe os resultados e saber onde eles vão atingir, como eles vão atingir, né? Esse Como é que público. vai Então, utilizar e fazer o tratamento, né? Esses dados. isso. Isso é um dos ônus, né? É uma responsabilidade, porque quanto mais informação, é mais conhecimento. Mais conhecimento gera responsabilidade, né? Total. Total. Concordo. Ué, se você vai ficar com essa informação e não vai fazer nada com ela. E como é que cria esses bancos de dados? Como é que faz esse tipo de coleta? Assim, Geralmente é eu por software. especificamente? Oi? Geralmente é softwares desenvolvidos por TI, né? Esses TIs desenvolvem e fazem essa coleta. Tem um monte de softwares legais. Eu acho que o André, que é TI, vai poder te dizer muito mais disso, ele trabalha mais com isso. Porque geralmente o advogado a gente faz toda a base legal, sabe? O compliance de toda a base legal. A gente não chega a entender muito de programação, porque essa é uma questão mais de programação. Realmente eu pelo menos sei o básico de programação de algoritmo. Nunca programei e a gente nunca faz isso, mas geralmente a gente pede o TI para fazer. É, Né? eu Tanto acho que que todo advogado que trabalha tem uns TIs de confiança para poder ajudar ele, para poder ir para a empresa, fazer os programas de confiança, os programas que têm acessibilidade, têm a segurança para não ter vazamento, né? Lógico que os criminosos, cybercrimes, eles estão sempre inventando maneiras de invadir os sistemas, né? Roubar o não saber, essa questão que você falou do 11, não saber enquadrar é um grande problema. Por isso que é tão importante você ter um compliance, né? Você ter um advogado, você ter uma companhia de um TI que vai te ajudar, né? Desenvolver um programa, conhecer um programa que é um programa seguro. Porque se uhum. você não tiver um programa de banco de dados, se você deixar isso solto no computador, com mero antivírus, ou se você não tiver antivírus, ainda é pior. Mas se você tiver só solto no computador, é mais fácil de invadir, né? Então é importante você ter essa companhia, assim. Por exemplo, se vazar então um dado de um cliente foi por um hacker, por exemplo, pode a empresa então é responsabilizada por esse ato, por esse dado Depende vazado? do lado. Existe sempre a responsabilização. Se não existir, se não der para identificar a pessoa, você vai ter responsabilização hoje. Vou te falar hoje sem autoridade nacional. Hoje você vai Uhum. ser, se for dados, informações de consumidores, você vai ser responsabilizado pelo Senacom, que é uma agência, responsável por defesa do consumidor. Aí ele processa. Ou então pelo Ministério Público. Depois, com a autoridade nacional, já existe algumas penalidades. Uma é a empresa, o CEO da empresa, o responsável, ele ir na mídia e falar que vazou dado, que para mim, eu acho que numa conversa até com o André também acho que para mim é a pior penalidade, porque vai para a mídia. E quando entrou na mídia, entrou na internet, ninguém nunca mais apaga, né? E depois você tem as multas, né? 2% em cima do faturamento, ou você pode perder o banco de dados, né? Você pode ficar bloqueado se não ter mais acesso. Isso também é muito ruim, porque se a empresa trabalha com o consumidor final, ele não vai conseguir nem comunicar com esse consumidor, também não vai conseguir vender. Se ele não trabalha com o consumidor final, talvez ele não vai saber como ele vai atingir esse público, então ele vai perder em marketing. De qualquer forma, ele vai perder em renda, o que é muito ruim, entendeu? É um Então, essa investimento, parte basicamente, né? Eu acho que então todas as empresas precisam ter um banco de dados. Até as empresas, nós advogados, é necessário ter, né? a gente tem que atentar muito com a segurança da informação, a segurança das informações, principalmente quando o advogado que trata de empresas, aí a regra já não está mais dentro da lei geral.
já está dentro do Marco Civil da Internet e outras normas. Mas quando ela trata de pessoa física, ela tem que tomar muito cuidado, porque já vira um dado pessoal. E nós, advogados, temos acesso a algumas informações que são, às vezes, sigilosas, Uhum. né? E às vezes a gente Nosso revela código isso da no OAB, processo. nós já temos também o código da OAB que já veda qualquer tipo de publicação, é totalmente o sigilo mesmo que nós temos que Mas já, preservar já para o cliente. aconteceu de hackear, entrar em sistemas de escritório de advocacia, pegarem os dados dos clientes, porque às vezes a gente faz uma reunião, vou dar um exemplo, tipo um criminalista. Às vezes a gente faz uma reunião e o cara conta tudo pra gente, a gente anota tudo que ele falou. Talvez a gente não coloque aquilo no processo, né? Porque é uma Uhum. questão estratégica, né? Mas a gente tem aquela informação dentro do nosso escritório e hoje quase praticamente todo mundo digitaliza, né? A gente tira a foto, digitaliza a informação, coloca no computador. Imagina se vaza o segredo, né? Informação sobre uma pessoa. Porque tem uma coisa que eu brinco assim, com meus colegas que são advogados. O escritório de advocacia, ele é inviolável pelo Poder Judiciário, mas ele não é inviolável para questão de hack. É Eles verdade, vão é entrar. verdade. E muitas das vezes a gente, advogado, não se preocupar em guardar, em fazer cópia, em colocar em lugares seguros e acontecer esses roubos de dados, igual o André falou, mas acontece. Aí, Como mas é não tem tanto, informação. eu acho que é tão comum quem trabalha muito no direito consumidor vê isso muito, né? Que é a Uhum. utilização de CPF, de cartão de crédito para fazer compra, e acaba o banco sendo responsabilizado porque não verifica se realmente foi o titular daquele cartão que comprou, né? Demais, Verifica demais. muitas ações E contra banco. acontece muito. Essas ações de banco, um pessoal, igual outra profissão que é bem delicada, é tipo o médico. O médico tem acesso a dados pessoais. E alguns dados que os médicos têm acesso, eles são dados sensíveis, né? Que retratam a saúde da pessoa. Esses dados eles são cabíveis de preconceito, discriminação, dependendo da patologia da pessoa, essas questões todas. Então, às vezes, os médicos não se preocupam em fazer um banco de dados. Porque se isso sumir, e às vezes deixam até físico, né? Anota lá, deixa no prontuário físico. E isso é um grande problema, que se alguém perder, se alguém levar, se esse trem sumir, aí é um dado, aí a multa é muito maior. Aí É verdade. pensa um médico que perde as informações que ele tem, um programa ou informações físicas, como que o paciente vai voltar lá e ele não vai saber nada daquele paciente? Se ele precisar se o paciente precisar de retorno, ele não vai saber conversar com o paciente, ele não vai saber o que que o paciente tem. Então ele perde todas as informações que são essenciais, né, para ele. Igual o André falou, é uma cultura a ser desenvolvida e não é só os dados digitais, são os físicos. E o mais engraçado quando alguém fala, não é só os dados digitais, porque quando a Lei Geral surgiu, as mídias falavam o seguinte, vai abarcar até os dados digitais. Só que hoje praticamente todas as informações todas circulam de meio Aham. digital. Então, assim, quando A eu vou gente falar, eu preenche brinco. qualquer e-mail, rapidamente a gente preenche um CPF ali, um e-mail, a gente Não, nem hoje verifica tudo o site. É, Hoje, tudo que a gente faz é eletrônico. Eu até brinco, eu falo assim, não, gente, abarca até eu brinco assim, abarca até o papel físico, porque a gente nem lembra de papel físico. é Ninguém nem verdade. lembra mais. Então, É assim, verdade. é uma informação importante e às vezes as pessoas não têm, né, essa noção. Não, e é uma Como é importante, novidade, eu acho que é uma novidade, igual foi o André falou, né? Que é uma cultura que vai ter que ser introduzida no mercado, e até para a gente também, advogados, que nós não sabemos dessa importância da proteção desse banco de dados e nem de como utilizá-los, né? Que é nem mais como utilizar. importante ainda, que é para voltar para a gente, nosso próprio marketing, para estar Uhum.
conseguindo, né, mais clientes nos nossos negócios, né? Isso que eu falo, tipo assim, a gente tem, nós advogados temos informações, né? A gente tem banco de dados, a gente junta essas informações, a gente conhece pessoas, mas a gente não sabe estudar também, né? Até porque, dentro da advocacia, eu não sei se você já notou, mas eu pelo menos já notei. Às vezes a gente não tem muita visão de empresário, né? Muitas vezes a advocacia durante muito tempo e muita gente ainda não vê como uma empresa. Então, não sabe, às vezes não sabe cuidar dessas informações, que são importantes para você saber o que você vai fazer para o seu cliente, qual que é o marketing, como você vai conversar com eles, como você vai atingir na sua publicidade. Então, assim, às vezes a gente não sabe, né? Agora que está surgindo uma nova corrente dentro da advocacia que nos ensina que a advocacia é empreender e é um negócio, né? Então, às vezes a gente tem informação do mercado. Às vezes a gente sabe, naquele momento, qual que é o nicho, qual que é o mercado que a gente tem que atingir, como atingir eles, mas não. Às vezes a gente quer continuar fazendo aquela advocacia tradicional, sem saber como falar, falando juridiquês, e isso não é o ideal, né? Se a gente soubesse olhar o banco de dados, o banco de informações que a gente tem, às vezes é público, né? Às vezes no Google mesmo a gente consegue ver essas informações, mas a gente As não usa. estratégias, né, que a gente deve usar pelas Igual eu te empresas. falei, mas é verdade, às vezes a gente não sabe olhar, porque na verdade no Brasil também não existe muito a cultura do empreendedorismo, né? Agora que está surgindo a ideia de empreender no Brasil mesmo, não existe como aquela coisa que existe no Vale do Silício, né? De tentar e errar, de estudar as informações. Isso está surgindo no Brasil agora, assim. Às vezes as pessoas abrem, assim, eu vou te dizer até, desculpa, por uma questão tipo assim, de amigos que eu conheço, de amigas que eu tenho que abrem lojinhas virtuais pelo Instagram, mas elas não conseguem, elas não sabem olhar informações, saber o que que as pessoas estão querendo comprar, qual que é a tendência de mercado. Aí eu falo, não, você tem que olhar, você tem que pegar as informações, né? Olha o que que as pessoas estão comprando, faz Google Forms e pergunta às pessoas que tipo de produto ela quer comprar, né? Porque quando a gente monta um negócio, a gente não monta pra gente, a gente monta para vender, né? Se a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer saber o que que o outro quer comprar. Então, ter esse banco de dados, estudar ele é importante até para isso. Você saber o que você vai vender, né? O que que você vai vender, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por aquele produto, né? Então, é importante você ter essas informações. E às vezes as pessoas não têm, as pessoas não sabem olhar, já estou te falando, né? Igual tem gente que monta lojinhas, mas não sabe como atingir o público e não vende. Fica com estoque lá porque não é aquilo que o mercado quer. Não é aquilo que a persona que ela quer atingir, o nicho dela, está querendo comprar. E também não consegue fazer, tipo assim, estratégia de marketing, atendimento ao cliente, né? Porque dependendo. Eu estava até conversando com uma amiga que tem uma lojinha, eu falei com ela, você tem que ver seu mercado, porque às vezes estuda, faz um forms, faz um banco de dados para você saber se as pessoas que você mais tem contato, as pessoas que você mais vai vender, se elas querem roupa social, roupa de academia, porque aí é uma forma de você conversar com essas pessoas, né? Vamos supor, eu falo com ela, se for, eu estava falando com ela hoje, de repente o seu mercado quer comprar roupa roupa social. Como que você vai vender modinha? Não dá. A pessoa que compra roupa social, ela tem um linguajar. Você vai atingir ela de uma maneira, um estilo de foto, a experiência do cliente. Se você mandar pela internet, você vai fazer um cartão, uma coisa mais formal, você vai lançar uma marca mais formal. Agora, se você for, tipo, modinha, você vai falar de um jeito mais descolado. Então, você tem que saber para quem que você vai vender. Essa informação é extremamente importante, né? E É muita gente vital, não sabe. Né? A Agora, coleta ainda dos mais dados é diferente do quem não cliente se também. adapta, eu acho que quem não se adaptar nessa nova era, igual o André está falando aqui, de coleta de dados, de saber como se posicionar no mercado,
como gerenciar esse banco de dados e proteger, que é mais importante ainda nesse banco de dados, Uhum. essa empresa tá ali no ponto da falência, né? Beirando ali a Isso, falência. até porque com essa questão de pandemia, muitas das as tendências de mercado elas vão mudar, né? As pessoas já estão mudando algumas coisas na vida dela que já dá para que a gente já começa a notar, né? Que algumas coisinhas assim. E o que acontece? Já se espera que a gente vai passar por uma recessãozinha, uma recessãozinha, né? Aí, o que que as pessoas vão comprar? Elas não vão, elas vão começar a comprar o essencial, entendeu? Então você tem que saber o que você vai vender para essas pessoas. E se elas estão mudando o jeito delas de comprar, ideologia de compra, você tem que saber como você vai atingir essas pessoas no seu marketing. Você tem que começar a pensar nisso. Porque talvez agora o mercado esteja um pouco fraco, mas logo, logo ele vai se enriquecer. E como você vai atingir essas pessoas, né? Como que elas vão lembrar de você? Então, esse eu acho que é um momento essencial de plantar, porque de conhecer o seu mercado, procurar informação, ter um banco de dados, organizar ele, fazer forms, investigar, conversar com pessoas, trocar ideias, participar de eventos de mercado, de pensar em digitalização, porque é uma tendência que vai continuar. Igual existe uma frase que eu ouvi num congresso que eu assisti online, que falou o seguinte: quando está na tecnologia, ela nunca volta atrás, ela só vai para frente, ela só desenvolve. Então, se você não começar a pensar como que você vai atingir, como você vai estudar esse novo mercado que está surgindo, e como você vai alcançar essa corrida digital, você vai ficar para trás. Não Então, é vê importante você. porque as empresas, eu acho que tem na cabeça delas é ver isso como um futuro, mas não é um futuro mais, né? Isso aqui é um presente, nós estamos passando, o cenário é esse agora, e elas têm que se Uhum. adaptarem para isso, para o agora, né? É, e eu acho que tem que começar a pensar, sabe, nessas questões, assim, de experiência de cliente, nova tendência, e estudar essas informações. Às vezes você vai pagar, né? Infelizmente, você vai ter que investir em pessoas que saibam ler essas informações, porque às vezes você pega um banco de informações, você pega uma confusão e você não consegue ler. Se ler. Às vezes você tem um design de produtos, tem uma galera de marketing que sabe olhar essas informações, organizar elas e te entregar. Falar, ó, e aceitar. E aceitar essas informações. Porque eu já vi histórias de pessoas que não aceitam as informações dos bancos de dados. Fala, não, mas meu cliente não é esse. O seu Ah, cliente agora é esse. E aceitar a mudança, né? é a Porque mudar não é transformação. fácil. É a Mudar não é transformação. fácil. Principalmente essas empresas já estão há muito tempo no mercado, né? Mudar não é fácil, mas ela é Eu necessária se você quiser se manter, né? Não é que a ideia, né, de loja física, essa ideia de venda física vai acabar. Não, mas as pessoas vão se acostumar, né? Assim, eu acho que eu li quase 83% das pessoas quando vão consumir. É uma nova tendência já. As pessoas, 83% das pessoas quando vão consumir, antes delas comprarem, elas pesquisam na internet. Então, elas Aham. pesquisam preço, elas pesquisam qualidade, elas pesquisam para poder comparar. Então, se você já não está no mercado, se você não está no ambiente digital, principalmente, se você não sabe dessa informação que as pessoas coletam, o que que elas pesquisam na internet, você não vai saber vender. Você não vai conseguir vender. Ou então as empresas não vão saber que você existe. As pessoas não vão saber que você existe, né? Então é importante você saber ter essa questão de experiência de cliente, saber onde você vai, o que você compra, né? É importantíssimo. Importantíssimo. Eu fiquei encantada com o tema. Quando você me sugeriu, eu falei, fiquei até meio perdida, né, doutora? Mas quando eu estudei, eu fiquei encantada. Eu vi da importância de ter o banco de dados em qualquer empresa e para elas se erguerem nesse momento difícil que nós estamos passando, nessa recessão que vamos enfrentar pela frente. Eu acho que é primordial
E muitas empresas não sabem disso, as pessoas não sabem disso. E o Não. trabalho que eu acho que você, que é especialista na área, agora deve fazer é divulgar mesmo, por todas as mídias sociais e divulgar essas informações que eu acho de suma importância. É importante as pessoas saberem, né? Que você tem que estudar, não existe mais essa coisa de ser generalista, de jogar suas informações e não saber. Tipo, não dá mais Uhum, para o CEO ou dono de uma empresa, a pessoa que toma as decisões, um diretor, ele ir pelo achismo. É muito risco hoje, né? Porque enquanto uhum, você está indo por achismo, tem gente usando informações, usando matemática para poder chegar a um resultado. Eu até brinco, assim, às vezes, que até no futebol hoje se usa dados, se usa informações. Porque eu acho que foi na Copa que teve no Brasil, que na época eu nem estudava dados, mas eu achei incrível que a seleção da Alemanha, eles estudavam, eles tinham um matemático e um físico dentro da equipe deles. E toda vez que eles iam jogar contra outra seleção, eles estudavam a probabilidade de tal jogador chutar para tal lado, chutar para o outro lado, qual que era a perna que ele mais jogava, que movimento ele costumava fazer. Isso é dados, isso é informação. Então, ele estudava as informações e a Alemanha ganhou. Sabe por que quê? Porque ele legal. estudava as outras informações. Então, quando eles iam fazer as estratégias, eu não entendo nada de futebol. Já vou esclarecendo. Mas essa parte eu gostei. Quando eles não sabiam. Então, os matemáticos davam, olha, tal jogador tem probabilidade de chutar tanto para tal perna. Então, nós vamos colocar aquele jogador para poder marcar ele. Ou então, quando ele estiver vindo, você já sabe. Você já sabe como ele vai fazer para te contornar. Então, até as grandes seleções, até o futebol hoje, usa informações a seu favor. Então, se o esporte está usando, por que uma empresa não vai usar? Né? Para ele saber qual que é o campo que ele está jogando, para onde que as pessoas estão indo, qual que é a preparação do mercado, né? Até para estudar os seus empregados também. Às vezes, fulano bate ponto e você não observa ele. Hoje tem softwares que conseguem te dizer, consegue mostrar a produtividade do empregado, mostrar como ele está se desenvolvendo, de tal maneira que você consegue prever quando ele vai pedir demissão. Quando ele não está Uhum, bem, você consegue prever doenças ocupacionais, porque a pessoa está trabalhando muito, ou ela está muito estressada, ou ela está mais lenta. Então, assim, você consegue prever e consegue fazer com que seu empregado melhore a produtividade, ou se for um bom empregado, remanejar ele. Isso são informações, isso são dados. Mas você tem que organizar isso, né? Se você conseguir organizar, conseguir estudar, você consegue até melhorar a sua equipe. Consequentemente, você consegue trabalhar melhor, consegue atender melhor os seus clientes, e, consequentemente, você consegue ganhar mais dinheiro. Porque é uma outra questão. Eu falei que eu tenho pós em direito do trabalho, que as empresas têm que mudar um pouco o pensamento. Demitir o empregado nunca é bom. Nunca é uhum. bom. Primeiro porque você tem uma carga tributária muito alta. Quando o empregado porque já elegeram um presidente, não. Dizem, né, que elegeram dois, né, meu filho? Até Bolsonaro entrou nessa. Investigam ele até hoje, né, na fake news. Que ele estudava, né? O Trump estudava, né, as reclamações das pessoas na internet. É muito doido, assim, quando o caso do Cambridge Analytica você consegue atingir o poder, né? Porque que as pessoas dizem dinheiro é uma coisa, mas poder, né? As pessoas podem mandar. Dados te levam a qualquer lugar, conseguir eleger o Trump. Todo mundo sabe dessa história. É que ele usou estratégia de marketing. O que que ele fez? Ele recolhia informações na internet de reclamações, e aí, quando ele ia falar para aquela população naquele lugar, ele já tocava, o discurso dele já tocava diretamente no problema daquela região. Isso é louco. Então as pessoas olhavam e falavam, nossa, ele sabe do meu problema. Se sentiu próximo, né? As pessoas se sentiram E próximas próximo, o dele. cara virou presidente Identificou, da maior economia do país. criou a Inclusive. identificação e acabou ali. Ele acabou É, ganhando, exatamente. É fantástico mesmo.
Bancos de dados, É realmente, fantástico. a A China visão tem o dele é maior banco. fantástica. O A que China tem o proporciona. maior banco de informações do mundo. Eles falaram, a gente não sabe o que eles falaram. A gente sabe que eles têm, todo mundo sabe, mas eles não falam para que usam. Mas lá Uhum, nunca deixa de ser uma ditadura, porque eles estudam as pessoas. Então as pessoas vão uhum. vivendo, eles não conseguem sair da ditadura. E as pessoas não conseguem reclamar, porque eles estão o tempo todo estudando. E a gente está o tempo todo produzindo informações. Então você imagina. Então eles estudam, por isso que é tão perigoso um estado ter informações de todo mundo, né? Informação do que as pessoas estão pensando, que elas estão pesquisando na internet. Então, isso, as maiores economias do mundo estudam as pessoas. Por isso é importante uma empresa estudar o seu mercado, né? O que que ela pode fazer? O que que ela pode ganhar sabendo, né? Às vezes ela compra, ela estoca um produto que nunca vai sair da prateleira, porque não é aquilo que o mercado dela quer, sabe? Às vezes você compra um tipo de iogurte, mas naquela região as pessoas não tomam aquele iogurte, aí você vai ficar aquele estocado, perdeu dinheiro. Mas talvez você podia ter comprado ou feito de outro fornecedor, que é aquilo que o seu mercado quer. Igual existe alguns supermercados em Belo Horizonte que eles te perguntam: você encontrou tudo? Por que eles te perguntam isso? Porque eles vão jogar essa informação num banco de informações para saber, olha, a maioria das pessoas estão sentindo falta desse produto, né? Uhum, saber atingir o Ai, público, obrigada, né? André. Estão sentindo falta desse produto. Então, tipo assim, se está Obrigada pela sentindo falta desse paciência. produto, eu vou procurar aquele fornecedor para poder atingir aquele pessoal, entendeu? Não existe uma outra história de uso de informações que nos Estados uma empresa de venda de travesseiros, cobertores, ele descobriu o seguinte, que lógico, eles tinham uma equipe, né, de análise de informações e descobriu o seguinte, que no dia que faz mais frio, não vende mais cobertor. A venda de cobertor, ela é intensificada no dia posterior. Porque Olha, aquela noite, a pessoa sente muito frio, aí no dia seguinte ela vai comprar. Porque ela fala assim, eu não tenho um cobertor suficiente. Aí ele fica esperando. Então, o que que eles fazem? Toda vez que faz muito frio, eles olham a temperatura. Essa noite vai fazer muito frio. Eles já colocam na porta no dia seguinte aquele monte de cobertor. Entendeu? Aí eles isso acabam pode, vendendo mais. e pode até intensificar, por exemplo, os funcionários naquele dia especificamente, né? Ele consegue até E fazer, falar assim, olha, esse dia tantos funcionários vão precisar estar na empresa, eu posso pegar outros dias para dar folga, por exemplo, ao funcionário. Então, ele consegue gerir melhor a própria empresa. gerir muito melhor a própria empresa. Aí ele não perde dinheiro, imagina. No dia que mais for vender, ele deu folga para aquele empregado. Aí É. fica os outros trabalhando sem parar e o outro lá de folga, sendo que ele podia ter dado folga num dia de mais calor, que ele não iria vender tanto. Então é Aham. importante para isso, entendeu? Até para poder saber quando ele vai estocar cobertor e quando ele não vai estocar travesseiro, por exemplo, entendeu? Uhum. Então é importante essas informações, né? Essas informações, às vezes as pessoas, as empresas coletam algumas informações desnecessárias, às vezes não precisa nem colher, tipo um dado pessoal. Ele pode colher dados de compras, só as informações de compras. Mas existe no mercado, por causa da lei geral, a ideia de que tudo gira em torno de informações pessoais, mas nem sempre. Que insights bacana, doutora. Eu adorei. Eu acho que vai ajudar muito, muito, muito as empresas a começarem a enxergar é, a importância do banco de dados na empresa, no seu negócio. E eu achei que essa live vai ajudar muitas, muitas pessoas nesse momento difícil. Ai, obrigada. Eu Eu acho que a gente amei. já pode abrir para perguntas, né? Porque já está dando a hora. Daqui a pouco o Instagram cai, porque ele não perdoa. É verdade. A gente vai Alguém tem perguntar. alguma pergunta? Fizeram aí, talvez passou batida, a gente não respondeu? Mas assim, se não tiver e quiser fazer depois, meus canais estão abertos. Assim,
Gente, eu nem vou indicar o André de novo, porque ele é sensacional, ele sabe demais. Eu fiz uma live com ele, dava pra gente ficar conversando 3 horas seguidas. Às vezes a gente conversa por telefone também 3 horas. Ele é TI, ele é muito aberto. Porque existe uma certa concorrência, sabe? Geralmente o pessoal de TI não gosta, às vezes ficam meio assim com advogado de proteção de dados. Porque tem muitos advogados que acham que entende de dados. Nós não entendemos de dados, a gente não entende de programação. Eu falo com as pessoas, eu entendo para ler, entendo o básico. É igual advogado trabalhista. A gente não sabe fazer cálculo. Eu entendo de lei. Cálculo eu tenho um contador de braço direito. Da mesma coisa o TI. Eu sempre vou perguntar para o TI. Eu não sei programar, não sei fazer algoritmo. Né? Eu São entendo, eu sei parceiros, né? ler, É eu sei porque a olhar. gente É porque nós temos essa cultura de ver outras pessoas como concorrentes, mas na verdade somos parceiros, né? Até uma advogada Isso. previdenciarista que atua junto comigo, ela é minha parceira e não minha concorrente. Também acho isso. Eu acho que tem que acabar um pouco essa cultura da concorrência, né? Tem É, não espaço para todo podemos mundo mais no mercado. enxergar dessa forma, né? Não, tem espaço para todo mundo no mercado, gente. É verdade. Meu público, talvez o público que eu quero atingir é diferente do que ela quer atingir, enfim, tem tudo. Isso, verdade. Então, já que as pessoas não têm perguntas, eu quero agradecer todo mundo pela live. Quero te agradecer pela live, ter aceito vir conversar comigo. E a gente pode continuar esse papo. Vamos, amei, amei mesmo, de verdade. Foi um prazer estar aqui no seu perfil. E vamos programar outras lives para a gente estar fazendo junto. A primeira nossa não deu certo, né, doutora? Foi, não, Conexão, no dia eu né? não consegui Problema de conexão. logar. Mas foi porque eu acho que eu não consegui logar. Foi bem no início, né, de quando começou as lives. O algoritmo do Instagram estava louco mesmo. Ele não estava suportando, né, porque as pessoas estavam fazendo muita lives. Tinha dia que eu tinha 40 lives. Não tinha nem como você entrar na live das pessoas. Então sobrecarregou. Agora tá mais tranquilo já, né? Né? Mas tá mais de boa. Então tá, doutora, Muito um obrigada, tá? prazer e um Beijo com beijão. Deus. Tchau, Obrigada. gente. Tchau.